Hoje é quarta, 27 de março, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje às 19 horas e 30 minutos, o estádio Ilse Resende começa a final da Taça Rio. A primeira partida na casa do Boa Vista e no final de semana, no domingo, a segunda peleja no estádio Newton Santos. O vencedor da Taça Rio garante uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Tem as suas importâncias muito para você testar jogadores. O técnico interino Fábio Matias preservou muitos atletas e o Botafogo deve ter um time mesclado para enfrentar a equipe da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Tudo, mas tudo mesmo a respeito de Botafogo e Boa Vista nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta e daqui a pouco eu tô de volta. Você pode fazer o cadastro da Parimet, que é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Entre agora fazendo o cadastro com o link que eu vou deixar no primeiro comentário. Lá você vai clicar, vai cair na área de cadastros, vai fazer o seu cadastro, vai fazer o seu depósito inicial, vai poder curtir esta parceira do Botafogo. E claro, cada cadastro vocês ajudam demais o canal do TF e o Botafogo. E com depósito inicial você pode também ganhar um bônus de até R$500. Pega essa dica. Hoje, às 19 horas e 30 minutos, no estádio Ilse Resende, o Botafogo vai enfrentar o Boa Vista. Na primeira fase do Campeonato Carioca, o Botafogo acabou perdendo para esta equipe, que teve mudanças. Daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer mais detalhes para vocês. Mas o Glorioso está se preparando para um jogo que daqui a uma semana é importantíssimo, a abertura da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E o Glorioso terá esse confronto que será uma preparação visando a peleja da próxima semana. O Fábio Matias, na minha opinião, fez algo muito correto, que não foi levar para um gramado pesado e ruim alguns atletas importantes. Muita gente me perguntou, TF, cadê o Matheus Ponte que não foi para esse jogo? O jogador teve uma lesão, ele está em fase final de recuperação e não foi relacionado para essa partida devido a isso. Com esse detalhe, o Botafogo relacionou os seguintes jogadores. Os goleiros, Gatito Fernandes, que chegou rápido ao Botafogo, já que a seleção do Paraguai não teve o seu amistoso, foi cancelado devido àqueles problemas que aconteceram na Rússia, aqueles problemas gravíssimos que aconteceram na Rússia, né? Não vou falar a palavra, porque o YouTube pode bloquear o vídeo. Igor Gabriel e Lucas Barreto. O Raul não foi relacionado para essa partida, muito menos também o goleiro John também está recuperado. Vamos ver se no final de semana o John pode fazer parte dos relacionados para esse jogo no estádio Newton Santos. Os zagueiros, Alexander Barbosa, Bastos, Damian Soares, Hugo Rauter, Marçal e Rafael. Como eu falei anteriormente, o Matheus Ponte está em uma recuperação de uma lesão e ficou ausente desta partida, mas pelo que eu pude conversar com algumas pessoas ontem, não deve ser problema para a estreia do Botafogo na Copa Libertadores da América. Porque se ele não tiver condições, o Botafogo vai ter que colocar o Rafael, que não joga há muito tempo, sem ter um reserva, né? Porque o Damian Soares foi expulso contra o Bragantino e não poderá jogar a estreia do Glorioso na principal competição da América do Sul. Os meio-campistas, Breno, Diego Hernandes, Gregory, Cauê, Marlon Freitas, Newton, Raí, Tietê. No ataque, Jefinho e Luiz Henrique não foram. Ele levou novamente Emerson Urso, Janderson, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Tiquinho, Soares e Arlen. Então, o Tiquinho, que é um titular absoluto, que não jogou a partida que aconteceu no final de semana retrasado, né, no estádio Newton Santos, quando o Botafogo venceu o Sampaio Corrêa, vem para esse jogo normalmente, até mesmo para fazer gols. O Tiquinho tem que voltar a fazer gols e quem sabe hoje contra o Boa Vista o camisa 9 não balance as redes. TF, qual Botafogo que você escalaria hoje? Gatito deve jogar, se foi relacionado vai para o jogo. Na lateral direita, colocaria um tempo o Rafael e um tempo o Damian Soares. Na zaga, Bastos e Barbosa, Rauter e Bastos, ou ele vai colocar a zaga titular, é uma hipótese que o técnico botafoguense pode fazer. E na lateral esquerda eu iria de Hugo ou Marçal, né? Tem que entender o que ele vai pensar pro final de semana, qual jogador que ele vai preferir segurar. Talvez ele coloque o Marçal hoje e o Hugo no domingo, segurando o Marçal, que é um pouco mais experiente, para ter uma semana de recuperação e preparação visando o jogo pela Copa Libertadores da América. O meio-campo, eu acredito em Gregory, Marlon e Cauê. Talvez seja isso, ou ele pode colocar o Raí jogando um pouco mais ali como 10. Nas beiradas, Diego Hernandes e Emerson Urso. Será que ele vai manter ali dois jogadores que o Botafogo colocou e eles não foram tão bem no jogo contra o Sampaio Corrêa? Ou ele vai dar minutos para o Júnior Santos em um gramado ruim? Eu não arriscaria.
mas não sabemos o que o Fábio Matias vai fazer. E no comando de ataque, Tiquinho Soares. Escalem aqui o Botafogo que vocês acham que pode jogar. É uma partida que todo mundo sabe, não tem vantagem na final da Taça Rio, então vamos supor 2 resultados iguais, 2 empates, teremos pênaltis. O jogo de hoje terá transmissões do canal GOAT e também do Band Esportes. Mas infelizmente, como está no título do vídeo, a final será em um campo de Bezerro. Tomara que ninguém se machuque e que o Botafogo consiga uma grande vitória. Para falar um pouquinho sobre a equipe do Boa Vista, chamo o Leonardo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Boa Vista, adversário do Botafogo, nessa quarta-feira, jogo de ida da decisão da Taça Rio. Boa Vista que na competição só jogou o Campeonato Carioca até aqui, então todos os seus jogos são referentes ao estadual. 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. É até um número legal para um time de menor investimento. Em casa, o estádio Ossi Rezende de Mendonça está invicto, jogando em Saquarema. São 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates do Boa Vista. E é exatamente em Bacaxá, com um gramado ruim, que vai ser realizada a partida dessa quarta-feira. O Boa Vista que tem a pior defesa do campeonato, com 24 gols sofridos. É claro que ele tem 2 jogos a mais do que o time que terminou a Taça Guanabara como pior defesa, o Bangu. Mas é um número muito alto para o grau de investimento que o Boa Vista fez, para o time bom. Eu gosto do time do Boa Vista, então é uma defesa muito frágil, muito exposta, muito aberta e que toma muitos gols. Mas é um time que busca o ataque o tempo todo. Claro, consciente das suas deficiências contra os times grandes. Sabe que precisa mudar o esquema, mas que de forma geral busca sempre o ataque. Tem, contando os 2 jogos da semifinal da Taça Rio, o segundo melhor ataque da competição, com 22 gols marcados, né? Acabou passando alguns times grandes que estavam na frente nesse critério, mas que marcaram poucos gols na semifinal do estadual. Analisando taticamente o time, começando pela defesa. E aí a primeira observação vai até além da defesa. É que o Boa Vista joga em bloco. Tenta ocupar o mínimo possível de espaço com todos os jogadores, com exceção do goleiro, obviamente. Então, quando pega um time grande e precisa recuar para tentar o contra-ataque, recua em bloco, a linha de ataque fica na intermediária defensiva. Contra os times pequenos, num jogo em que teoricamente o Boa Vista é superior, vai para cima com tudo, também vai em bloco para tentar encurtar todas as distâncias. Isso costuma funcionar, o Boa Vista costuma funcionar para o ataque, né? Tem um ataque muito positivo, mas não ajuda o time a ficar menos exposto. O primeiro problema defensivo que a gente pode identificar no Boa Vista é o fato de como o time permite o corredor e, consequentemente, a ultrapassagem pelos lados nas costas dos 2 laterais, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. E há um outro problema também, que é a questão da linha defensiva bagunçada. Como o time ataca em bloco, os laterais costumam ir junto para fazer esse ataque. E aí a defesa fica sozinha, né? Os 2 ali do miolo, às vezes um lateral que não subiu fica. Então, normalmente, quando está sendo atacado, o Boa Vista está com 3 só dentro da área, não com 4, como sugeriria o esquema teórico, né? O posicionamento dos jogadores que entraram em campo. Então, é uma coisa que o Botafogo pode tentar explorar e explorou. No jogo da Taça Guanabara, o Botafogo, lá em Bacaxá, inicia a partida melhor, mesmo num gramado ruim, com chuva, explorando velocidade e costas dos laterais pelos lados do campo. Não consegue transformar as chances em gol, aí sai atrás no placar e aí o jogo muda um pouco de cara. Mas é extremamente imperativo tentar repetir isso. Saída, transição pelos lados, usando as costas dos laterais para levar perigo contra o Boa Vista. Dentro da área, justamente por às vezes estar com essa linha quebrada, a gente consegue identificar muitos erros no posicionamento da defesa. Às vezes alguém sozinho. É muito comum nessas ultrapassagens que o Boa Vista sofre muito, a bola ser rolada para trás, né, da linha de fundo para dentro da área, e normalmente aparece alguém livre para fazer essa finalização. As bolas que vêm retas, né, do lado do campo, também costumam achar alguém livre ali dentro da área para finalização, o que nos leva a crer que de fato essa defesa fica desatenta, fica tentando ocupar muitos espaços ao mesmo tempo, porque às vezes está em inferioridade numérica, e aí acaba sendo mais fácil para o ataque adversário. Outro problema da defesa do Boa Vista é a dificuldade na bola alta. Normalmente, quando ela vem cruzada, o adversário leva vantagem e consegue cabecear, se não para dentro do gol, pelo menos na direção do gol, finalizando e levando perigo. Pensando o Boa Vista no ataque, começo no meio com o Christopher. Ele não usa a camisa 10, mas é um camisa 10 típico. Um cara que organiza o jogo, que pensa, que antevê as jogadas, que distribui o jogo com qualidade, que se precisar recuar para fazer mais um volante para ajudar na contenção, sabe fazer, mas que tem muita qualidade e que chega perto ou dentro da área
Para finalizar, é o jogador mais completo do Boa Vista e que merece ser marcado de perto por pelo menos um jogador sempre ali fazendo aquela contenção mais próxima. Não vou dizer um homem a homem, mas o mais próximo possível para não dar espaço para que ele pense e distribua o jogo. Jogando em casa, e aí cabe aqui um parênteses, o Boa Vista muda o seu jeito de jogar de casa para fora, nitidamente pela questão do gramado. No início da temporada, com a chegada do Felipe Cândido, do treinador português, a promessa era de um Boa Vista propositivo, valorizando o posse da bola, como costuma ser comuns no pensamento dos técnicos portugueses. A gente não viu esse Boa Vista muito em parte do gramado de Bacaxá, que não permite essa troca de passes. O gramado é ruim, é esburacado. Então o Boa Vista se adaptou para jogar em casa, passou a apostar no jogo físico e de velocidade, fazendo a bola correr e reduzindo, correr pelo alto, né? Tentando não fazer ela tocando, né, toda a vida ali no gramado, porque não dá, é simplesmente impossível fazer isso no Elci Rezende de Mendonça. Então usa muito a bola longa para buscar ou a velocidade dos pontas, e o Jefinho nas últimas partidas virou titular e tem sido um dos destaques do time, na reta final da Taça Guanabara e nas semifinais da Taça Rio, mas também para tentar o jogo físico do Matheus Lucas, que é outro destaque do Boa Vista. É um dos artilheiros do campeonato, é um cara que consegue fazer o pivô para receber a bola e escorar para ultrapassagem dos laterais, mas que também tem a possibilidade do domínio, do giro e até na força física, na explosão, mal comparando com o Júnior Santos, por exemplo, receber a bola longa, um pouco mais por dentro, não aberta como o Júnior, porque ele é o centroavante do time, mas para receber em velocidade, partir, ganhar na dividida, na individualidade e chegar dentro da área com a bola dominada para tentar a finalização. Matheus Lucas é um bom jogador, é um dos destaques do time de menor investimento do estadual e, sem dúvida nenhuma, é também alguém que a defesa do Botafogo precisa ficar de olho. Como coloca a bola para correr e tem bons pontas, o contra-ataque é uma jogada forte e muito explorada do time do Boa Vista, então os nossos lados de marcação precisam ficar muito atentos. O Jefinho tem sido destaque nas últimas partidas na etapa inicial, mas o Christian tem entrado muito bem no segundo tempo, descansado, pegando as defesas adversárias cansadas, e aí às vezes ele joga por dentro, joga pelo lado, mas apronta um salseiro sempre na base da velocidade. O Boa Vista que tem bola parada e alta muito boa no ataque, Christian batendo falta, outros jogadores batendo falta direto para o gol e levando muito perigo, mas também nos cruzamentos. A bola aérea do Boa Vista é muito boa, e aí não só na bola parada, os cruzamentos que vêm quando o time, já que usa muito os lados, às vezes precisa cruzar para ela chegar para quem está dentro da área, e assim é feito de forma muito positiva pelo time do Boa Vista. E o chute de longe também é uma arma muito usada pelo time de Saquarema, justamente pela impossibilidade de ficar armando o jogo por dentro, de fazer ela chegar tocada dentro da área, a risco de fora. Boa Vista que não tem mais o Felipe Cândido, que aceitou uma proposta, vai voltar ao futebol português. Temos então o interino, será uma final com dois times, entre aspas, sem técnico, com todo respeito aos dois profissionais que estarão nessa partida de ida na beira do gramado. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo, obrigado por sua participação. Você pode deixar seu like, pode se inscrever no canal, pode compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam o canal deste careca que vos fala. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala TF, fala pessoal de casa, tudo bem com vocês? Tô aqui para falar agora sobre a final da Taça Rio, que o Botafogo vai disputar contra o Boa Vista em 2 jogos, com o primeiro sendo em Saquarema. E já falo para vocês que é bom a gente já conquistar logo a Taça Rio para evitar qualquer tipo de acidente de percurso lá na frente. Eu não acredito que a gente vá ter algum acidente desse tipo, mas já que a gente tem a chance de garantir a vaga na Copa do Brasil de 2025, agora em 2 jogos contra a equipe do Boa Vista, que a gente despache logo a equipe de Saquarema e conquiste essa vaga para o torneio nacional do ano que vem, torneio de mata-mata do futebol nacional no ano que vem. Na minha participação anterior, eu foquei nos confrontos contra o Barreira e contra o Boa Vista. O Barreira faliu e deu vida ao Boa Vista, que começou a enfrentar o Botafogo em 2007. E de 2007 para cá, o confronto tem total vantagem do Botafogo. São 20 encontros entre as 2 equipes e o Botafogo venceu 10 vezes. Empatou 5 e teve 5 resultados negativos. A primeira vitória do Botafogo só veio a acontecer em 2009, tá? E foi uma estreia de muita alegria para o Michael Suel, porque ele já entrou na partida muito difícil em Saquarema contra o Boa Vista e marcou os 2 gols da vitória. Um deles um golaço e o Botafogo venceu por 2-1.
depois de enfrentar a equipe do Boa Vista em 2007 e 2008 e ter 2 derrotas, essa foi a primeira vitória do Botafogo que fez com que o Michael Suel entrasse no coração de muitos torcedores alvinegros. Inclusive, fica a dica, tanto entrou no coração do torcedor alvinegro que lá no perfil do Memória Alvinegra no Instagram tem 1 minuto dedicado a grandes gols do Mago com a camisa do Botafogo. Então, o Botafogo conseguiu realmente equilibrar as situações contra o Boa Vista e tomar a dianteira nos números do confronto, tá? Entre 2012 e 2010, o Botafogo e o Boa Vista fizeram confrontos muito equilibrados, tá? Sempre com um empate ou uma vitória com 1 gol de diferença. Passou a ser o Boa Vista uma asa negra nas campanhas do Botafogo pelo campeonato estadual. Essa maré de resultados apertados só veio a ser quebrada em 2019 e 2023. Em 2019, o Botafogo, com gols de Gustavo Ferrarez, Eric e Jonathan, venceu a equipe do Boa Vista em Saquarema por 3-0. E em 2023, dessa vez em Brasília, o Botafogo goleou a equipe do Boa Vista por 4-0, com gols de Tiquinho 2 vezes, Vitor Sá, que já foi embora, e o Patrick de Paula, que está às portas de voltar a jogar pelo Botafogo depois de uma lesão. Eu falei para vocês que a Taça Rio não tem mais a relevância que um dia teve, mas o jogo em si contra o Boa Vista em Saquarema tem uma relevância. Isso porque na fase de classificação o Botafogo acabou derrotado pelo Verdão de Saquarema, mas agora a gente precisa recuperar a nossa honra. No mesmo palco onde fomos derrotados nessa temporada, é bom que a gente vença e também vença com juros a equipe do Boa Vista, garantindo boa vantagem para a partida de volta contra eles no estádio Newton Santos, a fim de conquistar essa vaga na Copa do Brasil de 2025. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas, redes sociais de ambos aqui embaixo na nossa descrição. Lembrando que hoje teremos a live pós-jogo às 9h30 da noite, pra gente falar sobre a partida e também assuntos do Botafogo. É isso, é vencer, é se preparar para a partida que vale muito, que é daqui a uma semana pela Copa Libertadores da América, né? Estreia contra o Júnior Barranquilla no estádio Newton Santos. Tamo juntos. Hoje, se o dia for tranquilo, volto apenas 9h30. Se o dia não for tranquilo, volto com o almoço com o TF. Então, depende muito da movimentação do nosso dia de hoje. Beijos, tchau, tchau, fui, fiquei com Deus, tamo junto sempre, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Palpites aqui embaixo no primeiro comentário. Valeu, tamo juntos.